Olá pessoal, tudo bem? Professor André Elias aqui com vocês, mais uma aula de inglês. Espero que todos estejam bem, cuidando aí da saúde, respeitando as regras da quarentena e fugindo do ócio, procurando ser produtivo nesse momento aí de dificuldade mundial. Pessoal, eu estou indicando aí para os meus alunos como métodos, né, de relaxamento. Você que é fã de esportes, procura aquele time que você gosta e vai assistir as principais conquistas daqueles times, principalmente aqueles títulos que o seu time ganhou quando você nem era nascido, né? No meu caso, a maioria dos títulos que o São Paulo ganhou eu já era nascido, exceto o da década de 70, né, que eu realmente não vi. Eu revi hoje esse título, bastante interessante. E estou aí com a meta de revisar o Campeonato Brasileiro de 91, Libertadores de 92, Mundial de 92, Libertadores de 93, Mundial de 93, Libertadores de 2005 e Mundial de 2005. E agora eu recebi um desafio aí pelos meus estudantes de assistir o Mundial do Palmeiras de 1951 e a Libertadores do Corinthians, cara, de 2000. Essa eu acho que vai consumir tempo pra caramba. Quem encontrar aí, por gentileza, me manda o link que já vai ganhar meio ponto na média, ok? Dito isso, galera, essa baboseira, eu vou tirar minha imagem daqui, vou deixar só a tela. Isso. Agora vamos dar início à nossa aula. Galera, aqui nós vamos estudar os modal verbs, ok? Modal verbs, eles funcionam como verbos auxiliares dentro da frase. Que importância tem em dizer isso? A importância é que eles nunca virão sozinhos na frase. Eles sempre serão satélites de um verbo principal nessa frase ou nessa oração. E eles vão adquirir vários significados, dependendo do contexto. Ability, obligation, possibility, suggestion, and so on, etc. Então, dependendo do contexto que eles aparecerem, eles vão expressar um significado naquela frase. Exemplos aqui de modal verbs. Tudo isso aqui são modal verbs. Can, could, must, have to, should, would, will, shall, shan't, won't, wouldn't, shouldn't, don't have to, mustn't, couldn't, can't. Tudo isso daqui são modal verbs, verbos auxiliares que virão juntos de um verbo principal em uma frase. Nós vamos estudar especificamente esses modal verbs aqui. Must, have to, should e can. A seta são meio zoada aí, mas é isso daí, tá? Must. Vamos primeiro aqui no must. Aqui, esse quadrinho, ele está no seu livro e eu vou utilizar ele aqui de forma bem didática para a gente explicar toda a matéria, ok? Must, ele é utilizado da mesma forma para todos os sujeitos. Então, não interessa se for he, she, it, we, you, they, I. Ele vai aparecer da mesma maneira, ele não vai sofrer alteração. Tá. Ponto importante aqui que a gente tem que colocar. Os modal verbs must, quando eles aparecem na forma afirmativa, eles vão indicar o sentido de obrigação ou necessidade. Aqui está o exemplo. I must pay my rent today. Então, a tradução seria, eu devo pagar o meu aluguel hoje. Então, esse dever aqui indica obrigação ou necessidade. Então, eu observo a frase, ela está na forma afirmativa, must vai adquirir o sentido de obrigação ou necessidade. Observe que ele está vindo com outro verbo aqui, que é o verbo principal, o verbo pagar, pay.
Então, ele sempre vem junto com o verbo principal. Modal verb mais o verbo principal. Outro exemplo. She must be on time for class. Observe. O sujeito é she. Must não sofreu nenhuma alteração, como foi enfatizado aqui. É a mesma forma para todos os sujeitos. Ela deve estar na hora certa para a aula. Então, ela não deve estar atrasada. Isso indica um dever e uma necessidade. Já must, na forma negativa, já tem um outro sentido, o sentido de prohibition, proibição, algo que não deve ser feito, que vai contra as regras ou contra a lei. Por exemplo, people mustn't break the law. As pessoas não devem quebrar as leis ou infringir as leis. Então, observe, mustn't, forma negativa de must, indica proibição, algo que não deve ser feito. Um outro exemplo, he mustn't smoke in the hospital. Ele não deve fumar no hospital. Observe o seguinte, mustn't, junto com o verbo fumar, smoke, indica uma proibição. Ele não deve fumar no hospital. Na forma interrogativa, ele vai possuir o mesmo sentido aqui da forma afirmativa, que é obrigação ou necessidade. Porém, essa forma interrogativa de must não é tão utilizada, porque soa muito formal. Sounds too formal. Exemplo. Must we stand up when the judge enters the room? Nós devemos nos levantar quando o juiz entrar na sala? E uma resposta curta, yes, we must, ou no, we mustn't. Ok? Então, essa forma interrogativa aqui é muito formal e ela vai possuir o mesmo significado da forma afirmativa. Perfeito? Vamos aqui, então, para o próximo tópico. Have to. Have to, nesse sentido afirmativo, ele vai ter o mesmo sentido de must. Observe. Obligation e necessity. Obrigação e necessidade. Então, eu posso trocar, intercambiar must por have to, sem prejuízo algum de significado. O significado será o mesmo, porém eu estou utilizando modal verbs diferentes com o mesmo sentido. Observe o seguinte. I have to be at school at 7 a.m. Eu preciso ou eu tenho que estar na escola às 7 da manhã. Observem, have to, nesse caso afirmativo, indica uma obrigação ou uma necessidade. Professor, eu posso trocar então esse have to por must nessa frase? Sim. I must be at school at 7 a.m. tem o mesmo sentido de I have to be at school at 7 a.m. Perfeito? Ok. Qual que é a diferença básica aqui? Must é a mesma forma para todos os sujeitos, já have to é conjugado diferente na terceira pessoa. Lembrando, terceira pessoa, deixa eu só tirar essa caixa de diálogo aqui da frente. Terceira pessoa, he, she, it. Eu já vou utilizar has, ok? E não have. Para he, she, it, eu utilizo has e não have. Lembrando isso em formas afirmativas. Forma afirmativa. Que é o que está no nosso exemplo aqui. She has to be at school at 7 a.m. Ela deve estar na escola às 7 da manhã. Então, observe aqui, na minha frase acima, o sujeito era I, eu utilizei have to. Na minha segunda frase, o sujeito she, caiu nessa regra, he, she, it. Ao invés de utilizar have, eu utilizarei has. Perfeito? Isso é só uma diferença de conjugação na terceira pessoa. Já quando have to aparece na forma negativa,
Vou até trocar a cor aqui. Isso. Com um roxinho, bem diferentinho. Eu vou utilizar don't mais o modal verb have to, mais o meu verbo principal. Nesse caso, coincidentemente, é o verbo to be. O verbo principal de todas essas frases. Tá. Forma negativa. I don't have to be at school before 7 a.m. indica algo que não é necessário, que nós chamamos de lack of necessity. Ou, como algumas gramáticas colocam, lack of obligation. É a mesma coisa. Algo que não é necessário ou que não deve ser seguido. Então, eu não tenho que estar na escola antes das 7 da manhã. Por quê? Porque a aula começa às 7. Eu tenho que chegar às 7. Na terceira pessoa, ao invés de utilizar don't, eu utilizarei doesn't. Certo? Doesn't have to. Então, lembrando, na forma afirmativa, ao invés de utilizar have, eu utilizo has. Na forma negativa, para he, she, it, eu utilizarei doesn't have. Doesn't have to. Ok? Perfeito. Já nas outras formas, I, you, we, they, eu vou utilizar don't. Para he, she, it, eu utilizarei doesn't. Ok, deixa eu limpar essa bagunça aqui para eu continuar. Então, recapitulando. Forma afirmativa de have to, obrigação, necessidade. Forma negativa, uma não obrigação, uma não necessidade. Lack of significa falta de necessidade, uma não necessidade, ou uma não obrigação. Para os sujeitos I, you, we, they, eu utilizarei don't para expressar isso na forma negativa corretamente. Para he, she, it, eu utilizarei doesn't. Ok? She doesn't have to be at school before 7 a.m. Ela não precisa estar na escola antes das 7 da manhã. Já na forma interrogativa, eu volto a ter o mesmo sentido da forma afirmativa, que é obrigação e necessidade. Nesse caso, eu utilizarei do para I, you, we, they. I, you, we, they. Lembrando que I ali geralmente aparece a forma maiúscula. E se eu tiver terceira pessoa, he, she, it, eu utilizarei does. Do, eu utilizo para I, you, we, they. Vou trazer essa caixa de diálogo para cá. Do. Does, eu utilizo para he, she, it, na forma negativa, aliás, forma interrogativa. Então, sujeito é you, eu já sei que you eu vou utilizar do. Do you have to be at school at 7 a.m.? Você precisa ou você necessita estar na escola às 7 da manhã? Caso seja uma resposta afirmativa, yes, I do. Resposta negativa, no, I don't. Professor, e se essa pergunta estivesse na terceira pessoa? Vamos fazer ela aqui agora. Então, eu sei que terceira pessoa, eu utilizo does. Does she have to be at school at 7 a.m.?
Então, essa seria a minha pergunta aqui, utilizando a terceira pessoa, ok? Então, ao invés de utilizar do, eu utilizo does. Tem o mesmo sentido. Isso é só uma flexão no caso de terceira pessoa, mas o sentido é o mesmo, o sentido de obrigação e necessidade. Perfeito. Então, recapitulando, must, have to, nos casos afirmativos e nos casos interrogativos vão ter o mesmo sentido de obrigação e necessidade. O que vai mudar? No caso negativo de must, eu utilizo mustn't, que tem a ideia de proibição. No caso negativo de have to, vai indicar uma não necessidade ou uma não obrigação. Perfeito. Vamos avançar então. Should, nosso próximo modal verb. Should indica sugestão, conselho, do inglês advice. Conselho ou suggestion, sugestão. Perfeito. Nas formas afirmativas, é assim que ele irá aparecer. People should sleep at least 7 hours per night, ou every night. As pessoas deveriam ou devem dormir no mínimo 7 horas por noite. Isso é uma sugestão ou um conselho. He should pay attention to what he does. Ele deveria ou deve prestar atenção para o que ele faz. Então, observem, should aqui é um conselho ou uma sugestão. Forma negativa. People shouldn't sleep less than 7 hours every night. As pessoas não deveriam dormir menos de 7 horas por noite. Continua sendo um conselho e uma sugestão. He shouldn't pay so little attention to what he does. Ele não deveria prestar tão pouca atenção no que ele faz. É um conselho também e é uma sugestão. Então, você observou que should, ele vai manter o mesmo sentido na forma afirmativa e na forma negativa. E a mesma coisa na forma interrogativa. O mesmo sentido de suggestion ou advice. Should we invite Carol to the party? Observe, como se trata de forma interrogativa, eu fiz a inversão. Sujeito, normalmente eu tenho sujeito, modal verb e main verb, o verbo principal. Aqui eu só inverti. Joguei o modal verb para o início da frase e coloquei o sujeito após o modal verb. E o restante da frase na sequência correta, ou na sequência usual. Então, na forma interrogativa, eu só faço essa inversão de sujeito e modal verb. Should we invite Carol to the party? Nós deveríamos convidar a Carol para a festa? Resposta curta, yes, we should, ou no, we shouldn't. Sim, nós deveríamos, não, nós não deveríamos. Perfeito? Então, should indica sugestão ou conselho, suggestion or advice. E nosso último modal verb aqui, can. Ele é utilizado da mesma maneira para todos os sujeitos, então aqui não vai haver alteração. Should também não houve alteração, é a mesma forma para todos os sujeitos. Must é a mesma forma para todos os sujeitos. O que mudou foi o have to. E na terceira pessoa eu utilizo has, na forma afirmativa, na forma negativa don't e doesn't, na forma interrogativa do e does. Perfeito? Isso é um does, tá? Saiu zoado, mas é um does. Perfeito. Can. Can, utilizado a mesma forma para todas as pessoas. Na forma afirmativa, indicará o sentido de ability. Ability significa algo que eu consigo ou não consigo fazer. E permission, uma permissão. Observe. Most babies can walk by the age of 2. Então, a maioria dos bebês conseguem caminhar
quando eles têm por volta dos 2 anos. Então, isso é o que o bebê consegue fazer. Então, trata-se de uma habilidade. He can drive as long as he has a license. He can drive as long as he has a license. Nessa construção, trata-se de permissão. As long as é uma estrutura que denota uma condição. Se essa condição for obedecida, então algo pode ser feito. Então, observe. He can drive, ele pode dirigir, as long as he has a license. A não ser que ele tenha uma carteira de habilitação. Ok? Então, as long as aqui indica dá essa ideia de condição. Então, ele só pode dirigir se ele tiver uma habilitação. Forma negativa. Forma negativa, ele vai adquirir outros significados. Ele pode indicar lack of ability, algo que eu não consigo fazer, ou uma proibição. Aqui, afirmativo, algo que eu consigo fazer, proibição. Negativo, algo que eu não consigo fazer, lack of ability, e proibição. Exemplo, most babies can't walk before they are 9 months old. Então, a maioria dos bebês não conseguem caminhar antes de 9 meses de idade. Então, se ele não tem 9 meses de idade ainda, geralmente eles não conseguem caminhar. Trata-se de lack of ability, não conseguir fazer algo. Observe esse outro exemplo. He can't drive without a license. Ele não pode dirigir sem uma habilitação. Nesse caso, trata-se de uma proibição. Algo que ele não pode fazer devido a uma proibição legal. Na forma interrogativa, ele terá o sentido de ability ou permission. Você vê que repete aqui na forma afirmativa. Similar ao que acontece com must. Can babies walk before they are 9 months old? Os bebês conseguem caminhar antes de se tornarem 9 meses ou antes de terem 9 meses de idade? Observe, essa é uma pergunta de ability. Se o bebê consegue ou não consegue fazer algo. Então, se ele conseguir, yes, they can. Se não conseguirem, no, they can't. E temos também permission. São as típicas perguntas. Por exemplo, vou colocar uma aqui. Can I go to the bathroom? Típica pergunta dos estudantes. Pedindo permissão para o professor para ir ao banheiro. Intuitivamente, eles utilizaram can no sentido de permission. Can I? Eu posso fazer algo? Nesse sentido, então, nós temos aí o sentido de permission, ok? Pessoal, vamos a um próximo slide aqui. É basicamente as mesmas coisas, porém dispostas de uma maneira diferente. Então, quais são os modal verbs que expressam ability? Can and could. Exemplo, she can speak English, ela consegue falar inglês. He could speak French fluently when he was 5. Então, ele conseguia falar francês fluentemente quando ele tinha 5 anos. Observe, could aqui é o passado de can quando o assunto é ability. Lack of ability prohibition, eu utilizo a forma negativa de can't. I can't swim, eu não consigo nadar. Lack of ability, eu não consigo fazer algo. She can't drive after drinking beer. Ela não pode dirigir depois de beber cerveja. Isso é uma
proibição. Permission. Quais são os modal verbs que indicam permissão? Can e could. Can you go to the movies tonight? Então, eu estou perguntando se a pessoa tem permissão de ir ao cinema hoje à noite. Could I go to the bathroom, please? Então, é uma forma mais polite de dizer ou de pedir uma permissão. Eu poderia ir ao banheiro. Então, ambas as frases indicam permissão. Então, a ideia de obrigação e necessidade são expressas pelos modal verbs must e have to. I must study tonight. Eu devo estudar hoje à noite. Uma obrigação, dever. I have to finish my homework today. Eu preciso terminar o meu dever de casa hoje. Um dever, uma obrigação. He has to make his bed. Ele precisa arrumar a sua cama. Um dever, uma obrigação. Terceira pessoa, eu utilizo has to. Do I have to send my exercises to my teacher this week? Observe. Have to expressa um pedido de obrigação ou necessidade. Estão querendo confirmação. Se eu tenho ou não tenho aquela obrigação ou aquela necessidade. Uma maneira mais formal seria utilizar must na forma interrogativa. Must I study for the test? Eu devo estudar para o teste. Também indicativo de obrigação e necessidade. Lack of obligation, uma não obrigação. Eu posso utilizar don't have to ou doesn't have to. Lembrando, doesn't, se for terceira pessoa, he, she, it. Don't, para todos os outros sujeitos, I, you, we, they. I don't have to go to school on Sundays. Eu não preciso ir à escola aos domingos. Uma não obrigação. She doesn't have to cook tonight. Então, ela não precisa cozinhar hoje à noite. Prohibition. Quais são os modal verbs que indicam proibição? Mustn't. Aqui também eu adicionaria can't, mas como nós já mencionamos can't lá em cima, eu coloquei só mustn't de uma maneira solitária aqui. Exemplo. He mustn't drink and drive. Ele não deve beber e dirigir. É uma proibição, é contra as regras, contra a lei. Mustn't indica essa proibição. E por último, aqui para fechar nossa aula, suggestion, expressa por should ou shouldn't. You should study hard for the test. Você deve estudar muito para o teste. You shouldn't sleep only 4 hours. Você não deveria estudar somente. Aliás, ali está sleep, mas é um P, tá? Isso aqui está errado, digitado erroneamente. Eu vou consertar isso. You shouldn't sleep only 4 hours. Você não deveria dormir somente 4 horas. É uma sugestão, é um conselho, advice. Ok, pessoal? Então, esse foi o conteúdo inicial de modal verbs. E agora, como dever, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios do livro na páginas 30, 31, 35 e 120. Eu também vou disponibilizar uma lista na nossa plataforma. E essa lista, pessoal, não é necessário imprimi-la. Você irá responder no PC ou no celular. Você vai fazer o download dela. Você vai responder ela no PC ou no celular. E você vai fazer o upload da mesma para mim. Não esqueça de colocar o seu nome na sua lista. À medida que você fizer o upload, eu vou realizar a correção da mesma. Então, observe. Essa semana, essa lista estará disponível na plataforma. Você deve enviar essa lista essa semana, no máximo sexta-feira, para que na próxima semana eu possa visualizar e possa dar o visto e fazer as correções necessárias. Depois das entregas das listas, eu vou encerrar esse período de upload, então você não vai poder apresentar mais essa tarefa. E vou realizar uma correção através de videoaula. Qualquer dúvida, entre lá no fórum da nossa plataforma da Editora Moderna ou me contacte pelo meu e-mail pessoal aqui, tá bom? Bons estudos, cuidem-se e até uma próxima.